Quando a rainha Elizabeth II faleceu em 2022, isso marcou uma grande mudança para a família real britânica. O rei Charles III assumiu o trono e, embora sua coroação tenha sido um evento majestoso, não conseguiu esconder as crescentes tensões entre os membros da realeza. Um grande ponto de discórdia foi o título de sua esposa, Camila. Originalmente, planejava-se que ela fosse chamada de Rainha Consorte, conforme expressado pela falecida Rainha Elizabeth. Porém, seu título mudou discretamente para simplesmente Rainha. Isso não foi bem recebido por alguns membros importantes da família, especialmente pela princesa Anne. Falemos um pouco sobre a princesa Anne. Ela é a segunda filha da Rainha Elizabeth e do príncipe Philip, e sempre levou suas responsabilidades muito a sério. Conhecida por sua disciplina e respeito pela tradição, ficou claramente incomodada. Por quê? Em parte devido à mudança no título de Camila, mas também por causa de sua forte conexão com o legado de sua mãe e as tradições associadas a ele. Quando Charles se casou com Camila em 2005, foi decidido que ela não assumiria o título de Princesa de Gales, em respeito à princesa Diana. Inicialmente, Charles anunciou que Camila seria chamada de Princesa Consorte após sua coroação, devido à natureza única de seu casamento e à crescente popularidade dela com o público. Mas quando a coroação aconteceu em 2023, Camila foi simplesmente nomeada rainha, surpreendendo muitos. A princesa Anne, conhecida por sua lealdade à família e às tradições, compreensivelmente achou isso doloroso. Para ela, não era apenas uma mudança de título. Ela interpretou isso como uma falta de respeito aos desejos de sua mãe e um possível risco para a monarquia. Embora Anne tenha agido com calma durante a cerimônia e depois dela, começaram a circular rumores sobre uma certa tensão entre ela e Camila. Disse que, durante um jantar em família logo após a coroação, Camila mencionou seu novo título, e Anne teria respondido com algo como: "Você não é a rainha, apenas a esposa do rei." Dá para imaginar como isso causou agitação. Durante décadas, a rainha Elizabeth liderou com uma graça incrível, e isso foi visto como um golpe em seu legado por não respeitar seus desejos. Embora esse desacordo possa parecer um assunto menor, na realidade, revelou diferenças significativas entre Anne e Camila, que provavelmente já vinham se formando há algum tempo. A princesa Anne sempre defendeu o protocolo real, enquanto Camila frequentemente buscou modernizar seu papel dentro dos limites da tradição. Alguns observadores da realeza apontaram que esses choques podem ser um presságio de divisões mais profundas na dinâmica familiar, levando a um maior escrutínio público à medida que a monarquia evolui. Disse que Charles está interessado em unir a família, mas essas divisões podem desafiar seus esforços. Enquanto a imprensa continua monitorando cada movimento, não está claro por quanto tempo a família real poderá permanecer coesa com essas tensões latentes. Que outras surpresas poderíamos ver dentro da família real à medida que essas tensões se desenrolam? Só o tempo dirá, mas muitos estarão observando de perto para ver se surgem interações mais explosivas nos próximos meses. É amplamente conhecido que a relação entre Anne e Camila não tem sido fluida há muito tempo. Mesmo com as tentativas de Camila de criar conexões, como com o príncipe Harry, as coisas continuam bastante complicadas entre ela e Anne. Apesar de terem idades próximas, suas personalidades e prioridades são muito diferentes. Anne sempre foi vista como uma das mais dedicadas à coroa, conhecida por sua atitude pragmática e apego à tradição. Em contraste, Camila adota uma abordagem mais descontraída, o que às vezes irrita Anne. Após a morte da rainha, as coisas ficaram ainda mais tensas entre elas, especialmente porque Camila se tornou uma figura central na família real, algo que alguns veem como uma interferência no legado de Anne e no que sua mãe representava. As preocupações de Anne também se intensificaram com as mudanças enfrentadas pela monarquia, especialmente com o príncipe William, impulsionando uma visão mais moderna. William quer que a família real seja mais aberta e acessível, acreditando que é hora de reduzir o número de membros seniores desempenhando funções oficiais. Ele pensa que a monarquia precisa ser mais relevante e alinhada com o mundo de hoje. Curiosamente, embora Anne aprecie muitas tradições, ela entende que algumas mudanças são necessárias para que a monarquia permaneça forte. Ela sabe que a opinião pública é crucial para o futuro do reino e concorda com as ideias de William para modernizar. Entretanto, é aqui que tudo se complica. Anne vê a crescente influência de Camila e seu desejo de ser chamada de rainha como um retrocesso na modernização da família real.
Essa mudança de título para Camila parece uma afronta aos desejos da falecida rainha e conflita com a visão que Anne e William têm para o futuro. A situação reflete o quão diferentes são as crenças dentro da família real. Por um lado, estão Anne e William tentando impulsionar uma monarquia que se conecte mais com o público. Por outro, alguns membros querem se agarrar a velhas tradições e títulos. Com mais pessoas observando o que os membros da realeza fazem atualmente, o Palácio de Buckingham está tentando fortalecer o status de Camila, até mesmo considerando mudanças nos títulos. É tudo bastante fascinante. Há rumores de que, dentro dos círculos reais, rivalidades podem estar se formando entre os jovens da família, gerando especulações sobre quem poderá liderar o futuro da monarquia. Também se diz que Anne pode estar refletindo sobre seu próprio papel futuro e como defender um equilíbrio entre legado e modernidade. A mudança do nome da sala de leitura de Cornwall para a sala de leitura da rainha será reconhecida oficialmente em breve. À medida que as dinâmicas dentro da família real continuam se desenvolvendo, será interessante observar como essas relações evoluem e como se adaptam a um mundo em transformação. O que você acha que acontecerá a seguir? Essa mudança é vista como uma tentativa de dar mais importância a Camila dentro da família real, mas também está gerando preocupações e cautela. Afinal, a opinião pública importa muito. Camila sabe que, para o futuro da monarquia, manter a confiança do público é fundamental e tem dedicado muito tempo a construir sua imagem como uma figura leal. Mas como essa mudança de título afetará a percepção pública sobre ela? Retirar consorte de seu título pode fazer parecer que estão ignorando o que a rainha representava e as expectativas do povo. À medida que a família real atravessa essas mudanças, a relação complicada entre Camila e a princesa Anne definitivamente é algo a ser considerado. Anne, conhecida por sua forte lealdade à monarquia, vê essa situação como um assunto sério que precisa ser resolvido. Por outro lado, seu apoio à modernização impulsionada por William pode ajudar a moldar o futuro da monarquia. À medida que William se prepara para assumir o papel de rei, é provável que precise contar com a sabedoria e experiência de Anne para atravessar essa época de mudanças. Embora Camila certamente desempenhe um papel importante durante o reinado de Charles III, suas opções podem ser mais limitadas com a direção moderna que Anne e William apoiam. Todos estão atentos para ver como essas dinâmicas se desenrolam por trás das portas do palácio. É evidente que grandes mudanças estão ocorrendo na monarquia britânica, e a princesa Anne está comprometida em equilibrar a tradição com novas ideias. Esse equilíbrio influenciará como as coisas irão evoluir. Anne sempre foi um exemplo brilhante de dedicação à realeza, conquistando o título de Princesa Real devido ao seu árduo trabalho e lealdade. Ela sente um profundo orgulho em continuar o legado de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, e tenta refletir esse espírito em tudo o que faz. Desde muito jovem, admirou o exemplo de sua mãe, ao contrário de seus irmãos, que abordaram suas responsabilidades reais de maneiras diferentes. Mais importante ainda, Anne incorpora o senso de dever que sua mãe representava e reflete a visão sensata de seu pai. O altruísmo e a dedicação contínua da Rainha Elizabeth ao país deixaram uma impressão duradoura nela. O que isso significa para o futuro da monarquia? Só o tempo dirá como essas mudanças irão se desenvolver e qual será seu impacto. A princesa Anne foi moldada pela liderança serena de sua mãe, que deixou uma marca indelével em sua vida. Ela adotou qualidades como resiliência e uma forte dedicação à monarquia. Além disso, há rumores de que alguns membros mais jovens da família buscam em Anne uma orientação, especialmente enquanto as discussões sobre o futuro das responsabilidades reais se tornam mais urgentes. Disse que, durante uma recente reunião familiar, foi discutida a inclusão de mais compromissos públicos que reflitam os valores modernos da sociedade, o que poderia alterar ainda mais as dinâmicas dentro da família real. No entanto, resta ver como todos esses elementos se unirão na história em desenvolvimento da monarquia. Ficava evidente o quanto ela amava e respeitava sua mãe, não apenas em público, mas também em sua vida privada. A jovem princesa admirava como a rainha Elizabeth conseguia equilibrar ser rainha e mãe, enquanto lidava com todas as pressões que o posto exigia. Mesmo como membro de uma das famílias mais famosas do mundo, a princesa Anne não buscava os holofotes. Assim como sua mãe, ela preferia cumprir com seus deveres em silêncio, sem atrair muita atenção. Uma das maiores formas de seguir os passos da rainha Elizabeth foi através de seu compromisso com o serviço público.
De fato, rapidamente tornou-se conhecida por assumir mais responsabilidades reais do que qualquer outra pessoa na família. Sua abordagem era séria e respeitosa, e ela nunca se esquivava das missões que lhe eram atribuídas. Mesmo as tarefas reais mais rotineiras eram tratadas com sua determinação constante. Ela costumava dizer que o núcleo da monarquia é o serviço, e sua mãe ajudou a incutir essa crença nela. Em seu aniversário de 21 anos, a rainha Elizabeth prometeu dedicar sua vida ao povo, e Anne procurou levar esse mesmo espírito ao longo de sua vida. Durante seu reinado, a rainha manteve uma forte presença no cenário global, nunca permitindo que seus sentimentos pessoais interferissem em suas responsabilidades reais, o que lhe ajudou a ganhar uma reputação como uma das integrantes mais confiáveis da família real. A influência da rainha Elizabeth sobre Anne foi além dos deveres reais. Incluiu também um profundo respeito pela tradição, pelo protocolo e pela preservação do legado da coroa. Esse compromisso com os valores tradicionais, especialmente em relação a como a monarquia é percebida pelo público e suas responsabilidades para com o povo britânico, foi algo que sua mãe lhe ensinou. Afinal, a monarquia não é apenas uma família. Representa continuidade, estabilidade e identidade nacional. A rainha Elizabeth acreditava em manter a monarquia politicamente neutra e focada em servir o país, o que moldou muitas das decisões de Anne, especialmente durante situações familiares complicadas. Esse respeito pela tradição é a razão pela qual a mudança no título de Camila foi tão difícil para Anne. Levantou questões sobre o significado dessas tradições e como elas afetam a dinâmica familiar, tornando este um tema delicado para muitos na família real, especialmente para alguém como Anne, que valoriza a continuidade e o papel da monarquia na sociedade britânica. Em uma recente entrevista, Anne expressou seu compromisso com a preservação desses valores para as futuras gerações, enfatizando a necessidade de se manter conectado com a história enquanto se adapta aos tempos em mudança. Não é de se surpreender que muitos observadores reais a considerem a pessoa que mantém a família unida, tanto por suas responsabilidades quanto por seus princípios inabaláveis. Há rumores de que Anne assumiu discretamente o papel de conselheira para os membros mais jovens da família real, ajudando-os a navegar pelas complexidades da vida real, enquanto aderem aos valores incutidos por sua mãe. O que acontecerá a seguir nessa história contínua de tradição e mudança? Será que a voz de Anne moldará o futuro da monarquia, desempenhando um papel vital em sua evolução, enquanto mantém vivo o legado que sua mãe construiu? A intriga em torno dessas dinâmicas reais continua a capturar a atenção do público, deixando muitos a se perguntarem qual será o caminho para uma das instituições mais duradouras do mundo. Essa situação não trata apenas de quebrar algumas regras. Ela representa uma ameaça real ao legado que a rainha Elizabeth dedicou anos para construir. Elizabeth sempre quis que Camila permanecesse como rainha consorte. Considerando a história da monarquia e como foi a relação entre Charles e Camila, não cumprir esse desejo parece mais do que uma simples desconsideração para com Elizabeth. Isso enfraquece as tradições que ela valorizava profundamente. Além disso, a rainha Elizabeth II foi conhecida por seu incrível senso de dever e compromisso com seu papel, o que frequentemente significava priorizar a instituição sobre os relacionamentos pessoais. Embora houvesse rumores de uma possível tensão entre Elizabeth e Camila nos primeiros anos de sua relação, com o tempo pareciam ter estabelecido uma relação mais cordial. No entanto, a pergunta persiste: esse vínculo poderá se manter diante das recentes mudanças? É crucial observar como Anne tenta seguir os passos de sua mãe. Sem dúvida, isso representa uma força para ela, mas também traz grandes desafios. Ela se orgulha de continuar o legado de sua mãe, mas ao mesmo tempo precisa lidar com mudanças que considera uma ameaça à estabilidade da monarquia. A mudança no título de Camila foi vista por Anne como totalmente desnecessária e, de certa forma, uma falta de respeito à falecida rainha. Curiosamente, rumores indicam que essa mudança foi impulsionada por Charles para reforçar a posição de Camila dentro da família, possivelmente como uma forma de desviar críticas persistentes sobre sua união. Embora muitos insiders da realeza afirmem que essa decisão foi tomada com o objetivo de legitimar Camila, outros especulam que se trata de uma medida de controle em um cenário real, que está mudando rapidamente. Essa decisão não ajudou a melhorar a já complicada relação entre Anne e Camila.
Apesar de Camila ter trabalhado arduamente para conquistar seu espaço na família e ganhar mais reconhecimento, Anne ainda a vê com certa precaução. Fontes internas indicam que Anne considera o crescimento de Camila como algo imerecido, especialmente considerando os escândalos passados e as promessas feitas quando Charles se casou com ela. Esse histórico adiciona uma camada extra de complexidade às interações entre as duas, já que Camila busca redefinir sua imagem e ser mais aceita dentro do contexto real. Apesar dos esforços de Camila, como seu envolvimento em causas beneficentes e atividades públicas, Anne acredita que essas ações ainda estão ofuscadas por controvérsias passadas. Anne vê a mudança no título de Camila como uma grande contradição ao espírito de serviço e altruísmo que marcou o reinado de sua mãe. Esse conflito entre as crenças pessoais de Anne e seu apoio aos planos de modernização de William ressalta sua frustração com o novo título de Camila. Embora valorize a tradição, Anne compreende que a monarquia precisa se adaptar para continuar relevante. Falando em modernização, o príncipe William deseja levar a monarquia em uma direção mais aberta e conectada às pessoas comuns, distanciando-se de antigas tradições rígidas. Anne apoia essa visão, reconhecendo que a mudança é necessária. Seu objetivo é encontrar um equilíbrio entre preservar a rica história da monarquia e garantir sua relevância no mundo moderno. No entanto, à medida que a influência de Camila cresce e ela pressiona para ser chamada de rainha em vez de rainha consorte, Anne começa a se preocupar com o verdadeiro significado de modernizar. Para ela, modernização deveria significar transparência, humildade e um compromisso com o público, não apenas a obtenção de mais títulos e poder. Essa incerteza deixa muitos se perguntando se uma monarquia moderna pode realmente ser alcançada sem sacrificar os princípios que a sustentaram por séculos. Por exemplo, para Anne, a mudança do nome da Sala de Leitura de Cornwall para a Sala de Leitura da Rainha parece menos um passo em direção à modernização e mais uma tentativa de reforçar o poder de Camila. Isso levanta questões sobre as prioridades da família real. William busca moldar o futuro da monarquia, tornando-a mais acessível e próxima do público. Assim como sua mãe, a Rainha Elizabeth, Anne acredita em colocar os interesses da coroa acima dos desejos pessoais. Durante sua vida, Elizabeth priorizou servir ao povo acima de suas próprias vontades. E Anne deseja manter esse espírito vivo enquanto apoia a visão de William. Você pode estar se perguntando por que Anne se incomodou tanto com a mudança no título de Camila. Na verdade, trata-se de honrar o legado de sua mãe. A Rainha Elizabeth foi clara ao dizer que Camila deveria ser reconhecida como rainha consorte. E Anne está comprometida em respeitar esse desejo. Não é uma questão pessoal contra Camila, mas sim uma questão de preservar as tradições e os desejos transmitidos pela rainha. A conexão de Anne com sua mãe é profunda. Desde jovem, ela adotou valores como o dever e o serviço. Embora haja desacordos familiares como os relacionados ao título de Camila, Anne permanece firme em sua dedicação a esses princípios. Seu apoio aos esforços de William para modernizar a monarquia demonstra que ela entende a necessidade de adaptação em um mundo em constante mudança. Alguns observadores da realeza especulam que a resistência de Anne a certas mudanças pode ser uma maneira sutil de manter vivo o espírito de sua mãe em uma era que parece priorizar a mudança em detrimento da tradição. Ao continuar o legado de sua mãe, é inevitável pensar em como a princesa Anne deixará sua própria marca na história real. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre tradição e adaptação, e seu apoio às reformas de William destaca isso. Imagine como será a monarquia no futuro com a influência constante de Anne. Sua combinação de valores tradicionais e abertura para mudanças pode realmente ajudar a guiar a família real adiante. Com rumores na mídia sugerindo que Anne pode estar se posicionando como uma força estabilizadora nesses tempos de transformação, é essencial considerar como sua orientação pode impactar a percepção pública. Seja o que for que aconteça, está claro que seu forte senso de dever e sua conexão com os ensinamentos de sua mãe serão cruciais para a estabilidade da monarquia, especialmente em momentos difíceis. Então, que tipo de monarquia você acha que veremos com essa nova geração? A família real está tentando se conectar melhor com o público nos dias de hoje. Eles sabem que, para permanecerem relevantes, precisam permanecer fiéis às suas tradições enquanto se envolvem com o mundo moderno.
Construir pontes com o público muitas vezes parece um exercício de equilíbrio, e a família real deve proceder com cuidado para manter o respeito enquanto evolui. Hoje em dia, as pessoas querem que a monarquia seja aberta e acessível, algo que Anne entende bem. Ela apoia William em seu esforço para aproximar a monarquia das pessoas, acreditando que isso também está alinhado com os valores de sua mãe. Como ela faz isso? Uma das formas mais importantes é através do trabalho caritativo. Anne acredita que se envolver em causas como educação, saúde e proteção ambiental ajuda a construir pontes com o público mais jovem. Ela está muito ativa em organizações beneficentes, especialmente aquelas que apoiam os jovens e financiam pesquisas científicas. Como presidente da Royal Association e de várias outras fundações, demonstra que os deveres reais tradicionais podem ser perfeitamente combinados com os interesses das pessoas no mundo de hoje. O que também é interessante é o foco de Anne em tornar as iniciativas reais mais acessíveis ao público. Ela acredita que isso ajuda as pessoas a compreender e confiar mais na monarquia. Embora alguns possam ter sentimentos mistos em relação à posição de Camila, Anne não deixa que isso a distraia do panorama geral. Ela equilibra o respeito pelas tradições de longa data com a introdução de novas ideias. Este período de mudança é uma oportunidade para a família real mostrar como pode se adaptar às necessidades do presente. O futuro da monarquia realmente depende de quão bem ela conseguirá honrar sua história enquanto atende às demandas atuais. Trabalhando nessas transformações, Anne estabelece um exemplo, não apenas para sua família, mas também para todos os interessados na monarquia britânica. Apoiar os planos de William é essencial, pois ajuda a preparar os novos líderes para os desafios futuros, promovendo estabilidade e demonstrando que a monarquia está comprometida com questões reais. Recentemente, discussões sugerem que Anne tem incentivado um maior engajamento público com os jovens britânicos, incluindo fóruns abertos e eventos comunitários, iniciativas que têm recebido uma resposta bastante positiva. Como tudo isso se desenrolará para a monarquia britânica nos próximos anos? Definitivamente é um tema que vale a pena acompanhar. Se você achou interessante esse vislumbre sobre a evolução da família real e o papel fundamental da princesa, fique atento para mais atualizações dessa história. Existem rumores na mídia de que Anne pode estar considerando uma série documental que destacaria o trabalho diário de caridade da família real, com o objetivo de humanizar e desmistificar seus papéis. Se quiser ficar por dentro de mais histórias como esta, não esqueça de se inscrever. E já que está aqui, curta esta publicação. Queremos muito saber sua opinião, então compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. O que você acha das mudanças nos papéis e tradições da família real ao longo do tempo? É um assunto muito fascinante, não é? Sempre há algo novo acontecendo, como os membros mais jovens da família assumindo diferentes funções ou conectando-se com o público por meio das redes sociais. Muitos deles estão usando plataformas como Instagram e TikTok para compartilhar suas experiências e mostrar seus talentos, conquistando seguidores e fãs no processo. É um mundo completamente novo para eles e adoraríamos saber sua opinião sobre todo esse drama e tradição em constante desenvolvimento. Curiosamente, alguns membros da família também começaram a criar podcasts para discutir suas vidas e histórias familiares, oferecendo uma nova perspectiva sobre as narrativas tradicionais. Outros iniciaram encontros virtuais, aproximando diferentes gerações e promovendo conexões mais profundas que nem sempre foram possíveis no passado. Há rumores de histórias intrigantes circulando sobre próximos eventos familiares, sugerindo possíveis revelações e surpresas que podem agitar um pouco as coisas. Então, mergulhe nessa conversa e compartilhe suas opiniões.